Boa noite, igreja. Como o seminarista Lucas já avisou aqui, nós estamos fazendo as inscrições do congresso que acontecerá 20, 21 e 22 de outubro, segundo congresso de oração. Você pode fazer as suas inscrições pelo link que está sendo colocado nos grupos da igreja, mas hoje também está nos ajudando a Celinha, ela está lá na entrada da igreja. Caso você queira fazer a sua inscrição hoje, procure por ela lá na entrada. Ela estava de manhã nos ajudando, está novamente agora nos ajudando. Obrigada, Celinha. E você pode escolher, são 4 salas de interesse, 4 temas diferentes. Então você pode escolher um tema para você participar, mas corra, porque tem salas com temas que já estão ficando bem cheios. Então corra, faça a escolha do seu tema, porque talvez não tenha tantas vagas disponíveis ainda. Então, vamos lá. Como o pastor tem avisado aqui, semanalmente as vagas são limitadas, porque as salas da igreja não são tão grandes para ocupar com tantas pessoas. Então, corra e faça a sua inscrição para você não ficar de fora desse congresso que será tremendo. É tempo de orar e marchar. Então, não deixe para muito tarde. É só em outubro, não. Faça agora a sua inscrição. Tá certo? Quem é esse homem? Temos falado aqui, desde o primeiro domingo, quem é esse homem? Quarta-feira nós falamos, quem é Jesus para você? E hoje eu gostaria de começar perguntando, quem é esse homem? Há tantas passagens na Bíblia que nós podemos refletir sobre essa pergunta, sobre tantas outras perguntas a respeito de Jesus. E há tantas respostas também a esse questionamento tão presentes nos nossos dias. Quem é esse homem? Gostaria de refletir com você em Marcos, capítulo 4, Marcos 4, do 35 ao 41. Marcos 4, versículos 35 ao 41. Que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós pedimos ao Senhor que abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para nós verdadeiramente entendermos que o Senhor está conosco, que o Senhor está no nosso barco, que é o Deus vivo que está conosco. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Por 2 vezes, eu e a minha família passamos por uma situação assim. A primeira vez, eu e Liesi fomos fazer um passeio de barco exatamente assim, como está relatado aqui no texto que nós lemos de Marcos. Fomos fazer um passeio e o retorno teve que ser antecipado. O retorno seria às 16 e logo que nós descemos do barco, falaram: olha, o retorno vai ter que ser às 15, porque está vindo um grande temporal e o mar está muito agitado. As condições mudaram. Eu já fiquei tremendamente assustada, porque eu tenho muito medo do mar. Fiquei bem assustada. Ao retornarmos, realmente, tudo tinha mudado. Aquele mar calmo na ida, todo mundo brincando dentro do barco, todo mundo rindo, tirando fotos. O rosto das pessoas já era diferente, as pessoas estavam amedrontadas. O barco já estava quase que tombando e muita água, como nos diz no texto que nós lemos, muita água entrava dentro do barco. Tinham muitas crianças, as crianças gritavam, choravam, desesperadas. Eu olhava para as pessoas, realmente as pessoas estavam desesperadas e eu também. Estava muito assustada. E naquele momento me veio essa passagem, né, de Jesus acalmando a tempestade.
E também a passagem de Jonas. Quando Jonas foi lançado naquele mar também, aquelas ondas, né, que assolavam aquele barco, eu fiquei tremendamente assustada. Na segunda vez aconteceu ano passado, quando nós fomos novamente fazer um passeio em família. E também fomos a algumas ilhas, tudo muito tranquilo na ida. E no retorno, novamente, tudo muito assustador, as ondas altíssimas. E entrava muita água dentro do barco. O barco tombava o tempo todo e parecia que tudo era muito distante, que o porto era muito distante. Parece que nós nunca íamos chegar. E eu estava tremendamente assustada. Muito assustada, com medo daquele mar. E eu pedi ao Senhor, mais uma vez supliquei ao Senhor, que nos ajudasse a chegar ao porto de forma segura. Eu posso imaginar como aqueles discípulos estavam. A Bíblia não nos diz quais foram os discípulos que foram acordar Jesus, mas alguns deles eram pescadores. Estavam acostumados com aquele mar da Galileia, estavam acostumados a navegar, estavam acostumados com as tempestades, mas certamente essa tempestade era diferente, aquele dia era diferente. O texto nos fala que Jesus entrou no barco e o que ele fez? Ele foi dormir. Ele dormia. Jesus, nesse momento em que ele dormia, ele era plenamente homem. Sentiu sono. Ele estava cansado. Jesus tinha caminhado com multidões que seguiam ele. Provavelmente muitas pessoas abordavam Jesus, queriam falar com ele. E nesse momento que ele entra no barco, ele estava muito cansado. E ele foi descansar, ele foi dormir. Jesus, plenamente homem, tinha as mesmas necessidades que nós. Estava cansado, foi descansar, foi dormir. Nós também nos cansamos. Nesse momento, Jesus era homem, que o texto nos fala, plenamente homem. De repente, em meio ao desespero dos discípulos, como eu falei, o texto não fala quais os discípulos que foram acordar Jesus, e foram pedir ajuda a Jesus, plenamente Deus. Nesse momento, eles sabiam que o Jesus que estava dormindo era plenamente Deus e poderia intervir naquela situação. E perguntaram se ele não se importava com a aflição que eles estavam passando naquele momento. Jesus espera que nós também corramos para ele, que mostremos que precisamos da ajuda dele. O mestre só despertou quando ele foi chamado pelos seus discípulos. Ele dormia. E ele só se levantou quando ele foi despertado pelos discípulos. E ele faz o quê? Ele repreende o mar e o vento. Segue-se então uma grande bonança após ele acalmar a tempestade. Aí Jesus pergunta aos discípulos por que eles tinham ficado com medo. Por que vocês estão com medo? Em seguida, ele repreende a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Por que vocês estão com medo? Faz a seguinte pergunta: onde está a fé de vocês? Eles então se espantam com a pergunta e perguntam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles estavam tremendamente assustados. E quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: quem é esse? E eles já caminhavam com Jesus. Esses homens já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Estavam dia a dia com Jesus. Embora eles estivessem caminhando com o Senhor, os discípulos ainda não conheciam de fato quem era aquele homem que eles estavam servindo. O poder e a capacidade dele em resolver situações tão adversas, situações tão difíceis pelos quais eles estavam passando. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco. Mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Jesus. Por vezes também, acontece comigo e com você. Podemos até estar vivendo uma vida com Cristo, mas quando a tempestade se levanta, nos esquecemos de quem está no nosso barco e nós nos desesperamos. Muitas vezes isso acontece. Quem
está no seu barco? Caminhamos com o Senhor, por vezes, por longos anos. Estamos na presença do Senhor, frequentando cultos. Mas muitas das vezes nós esquecemos quem está no barco conosco e nos desesperamos. Nos esquecemos que, por maiores que sejam as ondas, basta uma palavra dele e tudo pode mudar. Eu sabia que quando eu estava naquela aflição no barco, nas 2 vezes que aconteceram, eu sabia que o Senhor poderia nos levar ao porto seguro, mesmo em meio àquelas ondas tão altas, tombando o barco, todo mundo tão desesperado, mas eu sabia que o Senhor poderia nos conduzir ao porto seguro. Certamente, esses discípulos aqui ficaram temerosos e sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas ficaram amedrontados e foram lá pedir socorro, ajuda ao Senhor. A resposta a esta pergunta dos discípulos são várias. Quem é este homem? Primeiro, ele é aquele com quem não podemos deixar de andar. Quem é esse homem? Nenhum outro ali naquele barco poderia fazer o que ele fez. Eles poderiam ter se juntado ali e feito alguma coisa, mas eles foram acordar Jesus, porque sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Só ele tinha toda a autoridade sobre o vento e sobre o mar. Só ele tem autoridade sobre todas as coisas. Só ele que governa o mundo e as nossas vidas também. Quem é este homem? Ele é aquele que faz cessar o caos e traz a bonança. Eles estavam em meio ao caos e Jesus trouxe bonança. Antes ali havia tempestade, ameaças, medo, mas quando ele levanta a sua voz, tudo isso vai embora. E só resta paz, tranquilidade e a bonança. Com Jesus no barco, estamos sempre seguros, no meu e no seu barco. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Precisamos lembrar quem está conosco neste barco. Ele nos livra das dificuldades de todos os que clamam a Ele, de todos nós que clamamos a Ele. E também nos leva ao porto seguro, ao porto desejado. Eu queria muito chegar àquele porto, eu queria muito colocar os meus pés em terra firme. Imagino também a aflição daqueles discípulos. Queriam chegar a um lugar seguro e Jesus os conduziu. E finalmente, quem é este homem? Ele é aquele que sempre surpreende positivamente aqueles que andam com ele, aqueles que buscam a sua ajuda. Quem é esse homem? Ele é aquele que faz a tempestade se acalmar. Ele é aquele que nos faz chegar ao porto seguro. Finalmente, é aquele que nos surpreende positivamente quando nós lembramos de pedir a sua ajuda. Jesus estava dormindo, os discípulos lembraram que ele estava no barco e foram lá pedir que ele os ajudasse. E ele os surpreendeu positivamente. A pergunta de Jesus aos seus discípulos é tão atual, né? Para cada um de nós. Onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Precisamos confiar inteiramente no Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. E deixar que Ele nos conduza nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nas adversidades. Naquele momento que a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, Ele está no barco. É Ele quem pode nos ajudar. Nós vamos descobrir que apesar das tempestades, apesar do vento forte, Jesus pode dar jeito. Jesus pode nos ajudar. Nós lemos lá no versículo 36 que havia outros barquinhos. Lembra? Lá tinham outros barcos. O Evangelho de Marcos diz que também haviam outros barcos no mar no momento da tempestade. Muitas das vezes nós pensamos que estamos sozinhos, estamos passando por lutas e precisamos entender que ao nosso lado existem outras pessoas também. Precisamos olhar para o lado. Eles estavam em meio àquela tempestade, aquele mar revolto, mas tinham outros barcos na mesma situação. Só que no barco dos discípulos tinha Jesus e eles correram para pedir socorro a Jesus. Tem muitas pessoas ao seu lado também
que podem estar sofrendo exatamente da mesma forma que você está passando por alguma tempestade, passando por alguma adversidade. Às vezes precisamos olhar para o lado também e prestar socorro à pessoa que está ao nosso lado, prestar socorro ao barquinho que está ao nosso lado, vivendo as mesmas tempestades, vivendo os mesmos ventos fortes que nós estamos vivendo. A grande diferença entre o barco dos discípulos e os outros é que Jesus estava com eles. Mas e Jesus está no seu barco? Ou você está navegando sozinho, em meio à tempestade, em meio aos ventos fortes? Como está a sua tempestade? Como você está passando pela tempestade? Sozinho ou pedindo socorro a Jesus? Sozinho ou Jesus está no seu barco e você precisa acordá-lo para que ele ajude você a atravessar essa tempestade, esse vento forte? Queria te convidar a baixar a cabeça. Gostaria que você orasse, pedindo ao Senhor coragem. Coragem para enfrentar as tempestades que se levantam sobre a sua vida. Precisamos ser corajosos. Hoje na EBD nós estávamos estudando sobre Pedro e João. Como o início da igreja houve perseguição, houve tantas adversidades também. E Pedro foi corajosamente desafiado por grupos que se levantaram contra ele. Muitas das vezes também nós somos desafiados em meio a tantos problemas que nós passamos, em meio a tantas dificuldades. Lembre-se que no seu barco, Jesus pode te ajudar. Se Ele está no seu barco, você é capaz de passar pelas dificuldades. Só Ele, deseja que você chame por Ele. Chame por Ele, Ele está no seu barco. É só chamar que Ele está disposto, está disponível para te ajudar, mas é preciso chamar por Ele. Ele está pronto para nos ajudar, pronto para nos surpreender, assim como ficaram surpresos os discípulos, Ele também está disposto a nos ajudar. Não deixe que o medo, como eles tiveram, os discípulos tiveram medo, te faça esquecer que Jesus acalma qualquer tempestade, seja qual for a tempestade, Jesus pode acalmar. Algumas lutas também vêm nas nossas vidas para nos transformar e nos fortalecer. Às vezes é necessário passar pelas tempestades para que nós saibamos quem está no barco conosco, para que Jesus nos surpreenda positivamente, para que reconheçamos que sem esse homem, Jesus, o Todo-Poderoso, nós não vamos vencer sozinhos. Aquele homem, Jesus, mudou a visão daqueles discípulos. Totalmente, mudou a visão deles. E hoje Ele quer mudar a minha visão, a sua visão, porque Ele está no nosso barco. Com Ele no nosso barco, nós podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Se Jesus está no teu barco, você vai vencer qualquer adversidade.